Falaremos hoje sobre os climas da Terra. No entanto, a gente tem que diferenciar tempo atmosférico de clima, para poder termos entendimento sobre o que é clima, suas variações, seus elementos e seus fatores. Costumeiramente, os conceitos de clima e tempo são utilizados como sinônimos, porém há diferenças entre eles. O tempo atmosférico se refere a determinadas condições de temperatura, chuva, vento, que ocorrem em um período curto, como um dia, uma semana ou um mês. Quando afirmamos que o dia está quente ou frio, ou que está ventando forte ou chovendo, estamos nos referindo ao tempo atmosférico. Para caracterizar o clima de um certo espaço geográfico, é necessária a observação do tempo atmosférico durante um longo período. O clima é a forma como os diferentes tipos de tempo ocorrem em um lugar. Ele é determinado após rigorosos estudos científicos, ao passo que o tempo atmosférico é definido pelos fenômenos atmosféricos que ocorrem em um determinado momento. O clima é um importante elemento natural que influencia nas formas do relevo, no regime dos rios, no desenvolvimento da vegetação e no cotidiano das pessoas, nos costumes, na alimentação, no vestiário e tudo mais. Nesse sentido, o clima ele tem elementos e fatores. Para entender e determinar esse clima de uma região, devemos considerar esses elementos e esses fatores climáticos que atuam sobre ela, sobre a região. Os elementos são fenômenos atmosféricos que caracterizam as condições climáticas de um determinado espaço. São elas a temperatura, chuvas, pressão, umidade e ventos. Já os fatores climáticos são fenômenos que exercem influência direta sobre os elementos. Os principais fatores climáticos são a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, as correntes marítimas, a vegetação e as atividades humanas. Ou seja, o clima é caracterizado pela repetição das condições de umidade e temperatura em um determinado lugar ao longo de um período de observação de 30 a 35 anos. Nesse sentido, fatores climáticos são característicos e que essas características que determinam o clima são a latitude, a altitude, o relevo, o albeno, as massas de ar, a continentalidade, a maritimidade, correntes marítimas, vegetação e ação antrópica. Quando se pergunta o que são fatores climáticos. Já elementos climáticos são os elementos que variam de acordo com a atuação dos fatores. Temos como ela temperatura, umidade, pressão atmosférica e tudo mais, né? Partindo disso, desses fatores e desses elementos climáticos, temos os tipos de clima no globo. Os climas existentes na Terra são muito variados e apresentam muitas características locais em razão dos fatores climáticos e da quantidade de calor que cada região recebe do Sol. Temos o equatorial, típico das regiões situadas próximas à linha do Equador, apresenta temperaturas elevadas, com média anual de 25 graus ou mais, e amplitude térmica pequena. As chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo do ano, portanto, é um clima quente e úmido. Tropical, tem um clima tropical, com temperaturas elevadas e regulares, média anual superior a 18 graus, e pluviosidade sempre superior a 500 milímetros ao ano. Apresenta duas estações bem definidas: verão, quente e chuvoso, e inverno mais frio e seco, igual ao Brasil.
subtropical, quente no inverno e frio no verão. Sua temperatura média anual é de 18 graus. No inverno, em algumas áreas, as temperaturas podem ser baixas ou mais baixas que 0 graus, provocando geadas e nevascas. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e tem o clima árido ou desértico. Caracteriza-se pela escassez de chuva. As temperaturas, entretanto, podem ser elevadas ou baixas. Ocorre tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Entre as latitudes de 20 e 30 graus. Os desertos do Saara, da Arábia, de Gobi, de Kalahari e de Atacama, entre outros, estão nessa faixa climática. A amplitude térmica diária é grande. Temos o clima semiárido. As temperaturas são elevadas, com média anual superior a 26 graus. Chove pouco durante o ano, havendo longos períodos de seca. Portanto, é um clima quente e seco. Temos o clima mediterrâneo. As características desse clima são verão seco e quente e inverno com muitas chuvas e temperaturas amenas. Ocorre principalmente no sul da Europa, no Chile e na costa leste dos Estados Unidos. Clima frio de montanha ocorre nas áreas de altitude elevada, como na Cordilheira dos Andes e nos Alpes. Apresenta baixas temperaturas o ano todo. Temos o clima temperado, apresenta 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. As médias térmicas estão abaixo de 18 graus e as chuvas, embora são abundantes, são bem distribuídas ao longo do ano. É o clima que predomina nas latitudes acima dos trópicos de Câncer e Capricórnio, na Europa, na América do Norte e no sul da América do Sul. Divide-se em temperado oceânico e temperado continental, esse tipo de clima, né? O temperado oceânico é característico das áreas próximas ao litoral que recebem a umidade do oceano. As médias pluviométricas atingem 2.000 milímetros e as temperaturas são amenas ao longo do ano. No interior dos continentes ocorre o clima temperado continental, com verões quentes e invernos rigorosos, com ocorrência de neve. Temos também o clima frio, caracteriza-se pelas baixas temperaturas na maior parte do ano. O verão é curto e o inverno é longo e muito frio, com intensa precipitação de neve. E os climas polares, onde as temperaturas são muito baixas durante o ano todo, as precipitações caem em forma de neve em todas as estações do ano, o frio é intenso.